Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Inês Almeida, sou gestora de comunicação aqui da CCIP e estou como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores, à Cláudia Narciso Pinto e ao Nuno Rodrigues, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no nosso canal do YouTube da CCIP. Informo também que o chat está aberto a todos os que quiserem fazer perguntas, que serão respondidas no final pelos nossos oradores. Passo então a palavra à Cláudia e desejo a todos uma boa hora de sessão. Muito bom dia a todos, obrigada Inês pela introdução. Queria começar por parabenizar a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa por esta iniciativa, que eu creio que de facto é um tema bastante premente e que nos cumpre a todos individualmente, enquanto entidades e enquanto pessoas, sensibilizar o melhor possível para esta preocupação com aquilo que é o risco sísmico. Agradecer também o convite que nos foi estendido pela MDS, na pessoa do Nuno Rodrigues, para podermos estar aqui a partilhar um pouco daquilo que é o trabalho do município de Lisboa no âmbito do programa Resiste e, portanto, passo já à apresentação exatamente deste evento, mas agradecer em primeiro lugar isso. Portanto, como foi referido, o meu nome é Cláudia Pinto, eu sou coordenadora do programa Resiste da Câmara Municipal de Lisboa e temos vindo, de facto, ao longo destes últimos 3 anos a desenvolver inúmeras iniciativas no âmbito desta estratégia municipal no sentido da promoção da resiliência sísmica a vários níveis. E como é que eu estruturei a apresentação que vos tenho aqui hoje? Primeiro começar por falar um pouco daquilo que são as principais fontes sismogénicas que afetam a área do território nacional, falar também um pouco daquilo que foram os impactos dos sismos mais relevantes e que foram assinalados ao nível da documentação relativa à sismicidade histórica e também já na época da sismicidade instrumental, falar um pouco daquilo que são os conceitos que convergem para aquilo que vulgarmente se designa por risco sísmico, mas que está associado a inúmeras variáveis e inúmeros fatores, concretizar isto nesta estratégia do programa Resiste e falar um pouco como é que no âmbito do Resiste nós estamos a tentar fazer a mitigação de risco. Depois terminar com algumas considerações muito finais, mais apelativas e mais em jeito de finalização e na matéria da sensibilização que aqui hoje nos traz. Portanto, começando então para esta questão mais relacionada com as fontes sismogénicas que afetam Portugal, nós temos essencialmente dois tipos de fontes, uma muito relacionadas com o posicionamento de Portugal, nomeadamente da Península Ibérica, naquilo que é as placas tectónicas e, portanto, nós temos uma fonte de sismos que pode ser gerada exatamente nesta zona mais distante, que se situa aqui no sudoeste português e que resulta da convergência entre a placa euroasiática e a placa africana. E esta convergência de falhas, portanto, estas falhas que nós conseguimos ver aqui, quando sofrem movimentos, de facto, têm capacidade de gerar sismos de magnitudes mais elevadas e magnitudes superiores a 7. Temos também depois uma outra fonte de falhas, bastante mais próximas de nós, portanto aqui nós temos a zona de Lisboa e temos este sistema que é o sistema de falhas do Vale Inferior do Tejo. Este sistema de falhas é um sistema de falhas bastante antigo também, que já gerou no passado sismos de magnitude bastante intensa, com danos muito significativos ao nível das grandes áreas urbanas aqui em volta da cidade de Lisboa, mas não gera sismos, pelo menos não é isso que consta do registro, sismos de magnitudes semelhantes àqueles que são gerados nestas outras fontes mais distais, agora aqui num zoom, não é, para entender exatamente o que é que são estas várias falhas que estão aqui neste sudoeste português e que têm gerado sismos nos últimos anos. Passando agora aqui um pouco mais para uma análise muito generalista, eu tentei escolher aqui alguns eventos que tiveram o maior impacto possível, nós já tivemos outros eventos depois disto, mas não tiveram danos significativos e, portanto, considerando também tínhamos aqui algum tempo limite, eu selecionei aqueles que no fundo tiveram maior impacto. Portanto, começou logo em 1356, no dia 24 de agosto, um sismo de magnitude 8.5, que, portanto, análogo àquilo que foi o sismo de 1755, provoca também grande destruição na zona de Lisboa e foi sentido em toda a Península Ibérica. E lá está este sismo gerado ali naquele sistema de falhas mais distantes situadas no sudoeste português. Depois registámos outro evento de 6.5 a 7.1 no dia 26 de janeiro de 1531, também com efeitos bastante danosos na cidade de Lisboa. Houve também um tsunami que levou à inundação da cidade, foram destruídas muitas vilas que se situavam no Vale de Santarém e dos números que havia à época, há um registro de cerca de 25% de habitações danificadas, das quais 10% colapsaram. Há estimativas de que 2% da população que vivia nestas imediações de Lisboa à época faleceu.
na ordem de grandeza também das 10 mil a 30 mil vítimas. Este sismo, contrariamente ao anterior, foi gerado nas falhas do Vale Inferior do Tejo. Depois tivemos o grande sismo 1755, que acabou por ser um evento em cascata, portanto o número de mortes não se deveu apenas ao evento sísmico, mas deveu-se a todos os eventos que lhe sucederam, nomeadamente o tsunami e os incêndios que deflagraram, por ser exatamente o 1º de novembro e termos muitas celebrações na missa. Àquela época as casas eram, de alguma maneira, a iluminação era com recurso a velas, portanto com esse movimento acabou por haver a queda dessas velas e a deflagração dos incêndios, mas registaram-se cerca de 20 mil a 40 mil mortes decorrentes desse sismo. As perdas materiais à época eram cerca de 50 a 100% do PIB nacional. A reconstrução da cidade, e isto é um facto muito relevante, porque quando estamos a falar de sismos, estamos sempre a falar de eventos que têm uma baixa probabilidade de ocorrência, mas têm um impacto bastante devastador. E coisas que ocorrem numa ordem de grandeza de segundos a minutos, os períodos de reconstrução chegam a ser vários anos. E neste caso, a Baixa Pombalina, que foi a área mais afetada, acabou por levar 100 anos a ser novamente reconstruída. Este sismo, como todos sabemos, provocou uma destruição muito generalizada que se estendeu não só na zona de Lisboa, mas também a sul do país, na zona do Algarve, e em particular na cidade de Faro, mas ele foi sentido também em toda a Europa e deve ter sido o primeiro sismo que acabou por ter relatos descritos em várias cidades europeias, exatamente dada a magnitude deste evento. Tivemos depois em 1858 um outro sismo de magnitude 6,8 a 7,2, que acaba por ser sido gerado naquela zona sul portuguesa e também no vale submarino do Rio Sado. Portanto, a poucos quilómetros de Setúbal, muito próximo daquilo que foi o sismo que tivemos agora em fevereiro deste ano. Portanto, este foi um dos 15 maiores sismos que ocorreu em crosta continental, porque uma questão é os sismos que são gerados na zona de fronteira entre placas, outra coisa é intraplaca, portanto, dentro das placas, no fundo da crosta continental. E este foi um dos 15 maiores que ocorreu. Provocou uma grande destruição na cidade de Setúbal, mas foi sentido em todo o território nacional. Tivemos um outro de 1909, este gerado também nas falhas do Vale Inferior do Tejo, que levou a alguns fenómenos, não sei se foi verdadeiramente um tsunami, mas houve de facto uma subida das águas do Tejo que afetou todas as planícies aluviais e aquelas localidades, vilas mais costeiras. Tivemos fenómenos de liquefação de solos, portanto, no fundo, em presença de um movimento, e temos formações geológicas que liquefazem, levando a que hajam assentamentos ao nível do parque edificado, e o provocou, lá está, como referi, danos quase na totalidade em Benavente e nas aldeias próximas. Houve registro de mortos, bastantes feridos e um elevado número de desalojados. Houve também afetação na zona ocidental de Lisboa. Depois temos este último grande sismo, que é aquele que é registado como aquele que provocou, não é, maiores danos, teve magnitude 7,3, foi gerado nas falhas mais distantes, portanto a sudoeste do Cabo Português, e levou essencialmente a danos não estruturais. Portanto, aqui não tivemos propriamente colapso de estruturas, o que tivemos foi queda de elementos não estruturais, chaminés, estátuas, quebra de vidros, houve também interrupção naquilo que são as interdependências, portanto as redes de telecomunicações, as redes de abastecimento de energia. Pronto, tivemos alguns mortos, mas curiosamente, como consequência direta do sismo, foram 2 mortos, ok? Portanto, isto gerou pânico, gerou algum alerta entre a população, mas foi um evento que teve aqui algum dano relativamente limitado. Só deixar aqui algumas imagens da destruição do tal sismo de 1909, aquele gerado aqui nas falhas do Vale Inferior do Tejo, e como referi, a provocar bastantes danos aqui nesta vila de Benavente, foi de facto a mais afetada devido à proximidade do sismo. Mas os sismos não ocorreram só e, de facto, nós recentemente, como a Inês referiu na sua introdução, tivemos um sismo, a 26 de agosto do ano passado, tivemos recentemente em fevereiro, mas acontecem sismos todos os dias. Tivemos aqueles que, no acordo com os dados históricos e também já de acordo com a época em que conseguimos ter acesso à informação já instrumental, temos registro de vários danos, mas como podem ver aqui nesta imagem que eu tirei do site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera há 2 dias atrás, nós vemos que diariamente ocorrem sismos que afetam o território português. E como podem ver aqui num vermelho mais escuro, são sismos que terão ocorrido nas últimas 24 horas em relação ao dia 15, mas a laranja temos sismos que ocorreram entre 8 e 30 dias. E como podem ver, são muitos. Nós é que, de facto, atendendo às suas baixas magnitudes, não os conseguimos sentir. Mas, de facto, nós temos uma zona sismogénica ativa.
Passando agora ao risco sísmico, o que é o risco? O risco não é mais do que um produto ou um resultado daquilo que é a perigosidade, a vulnerabilidade e a exposição. E eu vou explicar exatamente o que é que são cada um destes elementos. Quando estamos a falar de perigosidade sísmica, estamos a falar essencialmente dos solos, portanto, da base geológica do território nacional. E nós temos solos bastante diferentes. Portanto, temos as zonas mais antigas, que se situam essencialmente no norte de Portugal, com rochas bastante mais resistentes, e depois temos toda uma área muito mais ocidental, desde Leiria até à zona do Algarve, composta por materiais do período miocénico, portanto, muito mais arenosos, calcários, argilas, portanto, no fundo, solos rijos, é o que isto é. E depois temos rocha. Claro que quanto mais brando ou menos coerente for o solo, maior vai ser a amplificação da onda. E, portanto, maior vamos nós sentir o movimento da onda sísmica. E por isso, houve uma tentativa de fazer um estudo, este estudo foi feito pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, deu origem ao anexo nacional que está no Eurocódigo 8 e que, no fundo, apresenta para sismos próximos, portanto, aqueles que são gerados nas falhas do Vale Inferior do Tejo, e para sismos mais distantes, que são estas ações sísmicas que aqui estão, dá-nos o que é a aceleração do solo. Portanto, qual é o valor da aceleração que se sente no terreno quando temos sismos que impactam o território nacional. E como podem ver, quer para sismos para a ação sísmica do tipo 1, tanto sismos próximos ou sismos distantes, nós temos sempre as maiores acelerações em toda a zona sul portuguesa. E, portanto, é aqui a zona de Lisboa, a zona sul portuguesa, mas também toda a zona periférica. E, portanto, isto acaba por ser a perigosidade, tanto as formações geológicas sobre as quais nós não podemos fazer nada, portanto, nós não podemos atuar a nível da perigosidade sísmica, porque isso resulta da geologia local. Onde é que nós podemos atuar? Podemos atuar a nível do parâmetro vulnerabilidade. E porquê? Porque a vulnerabilidade vai ser a capacidade de um edifício resistir à ação à ação sísmica sem ter grandes danos. E, portanto, tão mais vulnerável será os edifícios que mais danos apresentarem. E, portanto, quais são os fatores a ter em conta quando queremos determinar ou avaliar a vulnerabilidade? Temos de ter em conta a época de construção, e eu já irei concretizar melhor porque é que eu estou a falar aqui em concreto da época de construção, o tipo de estrutura também, o número de pisos e o estado de conservação do edifício. E como podem deduzir, quanto pior for o estado do edifício e maiores danos ele irá apresentar. Também, quanto maior o número de pisos, outras atenções têm de ser tidas com esse edifício, considerando exatamente o movimento da ação sísmica. O tipo de estrutura, claro, porque vamos ter estruturas antigas que foram dimensionadas quase para serem estruturas rígidas e atualmente tem-se conhecimento de que as mesmas devem ter capacidade de ter alguma deformabilidade, portanto temos que pensar que elas têm que se mover com o sismo, e isto não era o paradigma até aos primeiros regulamentos antissísmicos, o que está diretamente relacionado obviamente com a sua época construtiva. E portanto o que eu ponho aqui exatamente com estas imagens são as várias diferenças das tipologias construtivas, em particular aquelas que existem na cidade de Lisboa e que de alguma maneira nos poderão dar indícios sobre a vulnerabilidade das mesmas. E sobre este parâmetro, como eu referi, nós podemos atuar para minimizar o risco. Qual é o outro parâmetro que também é algo que podemos de facto controlar, mas que não é assim tão controlável quanto isso? Temos a ver com a exposição. E de facto, quais são os elementos que contribuem para uma maior ou menor exposição? Vai ser o edificado e, portanto, a concentração de edifícios em determinadas zonas que são, de algum modo, mais perigosas do ponto de vista sísmico, porque têm formações geológicas menos competentes. E depois temos a concentração da população. E, de facto, verifica-se que nas zonas onde temos edifícios mais antigos também são as zonas onde temos maiores aglomerados populacionais. E isto está, obviamente, relacionado com a própria ocupação da cidade e esta forte ocupação na zona da Baixa Pombalina e zonas limítrofes. Agora, falando naquele ponto que eu referi da época construtiva, porque é que isto é particularmente importante ter uma noção exata da época de construção dos edifícios? Porque nós sabemos que, de acordo com a regulamentação antissísmica que existia à época, nós temos aqui, no fundo, uma série de edifícios, e são mesmo muitos, da época pré-pombalina, pombalinos, gaioleiros, a primeira fase dos edifícios estão com alvenaria, portanto, no fundo, aqui, até 1958, temos muitos edifícios que foram construídos. E como vem aqui, o primeiro regulamento que surge, que de alguma maneira tem em conta os efeitos dos sismos, surge em 1958. Portanto, até lá, as construções, obviamente não estamos a dizer que agora vem um pequeno movimento e que elas vão cair, não é isso, mas no seu cálculo estrutural, o movimento das ondas sísmicas, quer o movimento horizontal, quer os movimentos longitudinais, não foram tidos em conta no dimensionamento. Quando é que isso passa a existir? Em 1983, com a entrada em vigor do RSA.
Só em 83 é que, de facto, entram os parâmetros relativos à ação ou aos efeitos dos sismos no cálculo estrutural. E, portanto, até lá tínhamos menos exigência do ponto de vista construtivo. Portanto, não quer dizer que as casas tivessem sido mal construídas, as exigências à época é que eram distintas daquelas que são as exigências atuais, nomeadamente à luz do Eurocódigo 8, que está em vigor desde 2021. Agora, só uma análise do ponto de vista de edifícios a nível do território português, nós verificamos que até 1960 temos 24% de edifícios no nosso parque edificado, que poderíamos dizer que à partida, se não tiverem tido qualquer intervenção, qualquer reforço, qualquer melhoria, teremos 24% de edifícios que serão mais vulneráveis atendendo à época em que foram construídos. E depois ali naquela outra, no fundo, barreira, até ao 1983, com a entrada em vigor do RSA, temos mais 35%. Como podem ver, temos a nível do território 59% de edifícios que nos oferecem alguma necessidade de análise, atendendo àquilo que poderá ser a sua maior vulnerabilidade. Quando passamos para a zona de Lisboa, isto aumenta significativamente, e estes dados são dos censos de 2021, e nós vemos que até 1958 temos 60% do parque edificado. Claro que muitos destes edifícios que aqui estão já foram alvo de reabilitação, mas não há conhecimento se essa reabilitação teve como objetivo apenas uma melhoria da conservação ou se teve uma componente de reforço sísmico. E como não é conhecido, nós consideramos, no fundo, o pior cenário. Depois, quando fazemos esta análise até 83, temos mais 24% de edifícios e, portanto, acho que não preciso dizer muito mais sobre esta questão. Então, claro, desta necessidade ou deste conhecimento, portanto, nós temos uma área do território com alguma perigosidade sísmica no que se refere à geologia, temos alguma vulnerabilidade no que se refere aos edifícios, à sua época construtiva, e temos também uma elevada densidade populacional. Portanto, houve a necessidade de criar o programa Resiste. E o programa Resiste, no seu início, visou contribuir diretamente para este objetivo 11 daquilo que são as grandes linhas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que é qual o tornar as cidades e as comunidades sustentáveis, portanto, mais resilientes e mais seguras. Pois também no programa de governo da Câmara de Lisboa há um pilar, que é o pilar 6, a cidade resiliente e segura, e foi implementada a medida 7, que tem a ver exatamente com este programa Resiste. E o que é o programa Resiste? Quando me convidaram para escrever o programa, eu quis que este programa Resiste fosse um pouco além daquilo que são as estratégias que nós vulgarmente conhecemos, estratégias de promoção de resiliência. E porquê? Porque todas elas são muito top-down. Ou seja, eu faço uma estratégia global, defino uma série de ações e uma série de medidas e depois tento encaixar isso naquilo que são as especificidades de cada área que deve ser preparada de maneira diferente para melhor resistir a um sismo. E o que é que eu quero dizer com isto? As medidas que eu posso implementar para mitigar o impacto ao nível de um equipamento escolar ou de um edifício habitacional serão distintas das medidas que eu tenho que implementar, por exemplo, para tornar mais resiliente um supermercado ou um museu. E, portanto, no meu entender, o Resiste tem sim que ter uma visão estratégica no ponto de vista dos eixos de intervenção, mas tem que ter as ações com uma visão bottom-up. Portanto, será a conjugação de pequenas medidas e pequenas ações que nos vão construir a estratégia em geral. E foi dessa forma que o Resiste foi concebido. Também, para de alguma maneira abranger de forma transversal os vários domínios da análise de sismos ou de risco ou de impacto, no fundo é o que nós estamos aqui a ver, é o impacto dos sismos sobre as populações e sobre os edifícios, e ele tem que ser transversal. Porquê? Porque não pode olhar apenas para aquilo que tem a ver com a quantificação, a avaliação, tem que se preocupar também com as questões de regulamentação, principalmente aquelas que levam a que as construções possam ser mais bem feitas ou mais bem preparadas para resistir a um sismo, mas também tem que ter para mim um cunho que tem muito a ver com a sensibilização dos vários stakeholders, e por isso é que estas iniciativas, como a que estamos aqui a ter hoje, para mim são fundamentais para uma tomada de consciência e de conhecimento sobre o que é o potencial impacto e o que é que podemos fazer para o reduzir. Ele é inovador exatamente por isso. Eu consultei imensa informação e programas a nível internacional e, de facto, posso dizer com todo o orgulho que este programa é altamente inovador e é altamente estruturante, porque nós não trabalhamos apenas enquanto município de dentro para fora, nós trabalhamos em conjunto com várias entidades do setor público e privado, organizações, empresas da especialidade, empresas do Estado, laboratório, academia, exatamente para ir beber aquilo que de melhor cada um de nós tem e as demais valências. E aqui só para vos deixar uma nota de como é que nós dividimos as 48 ações, que eu não vou falar, obviamente,
mas dividimos destas três formas. Num vetor a que chamamos a infraestrutura do conhecimento e modelação, onde pomos todos os estudos, todas as análises de vulnerabilidade que fazemos sobre vários objetos, no fundo, do espaço público e também das infraestruturas da cidade. O envolvimento da sociedade, estas ações, todas as ações de formação, todas as ações de capacitação, nós agregamos neste vetor. E depois temos aquele que compete também à própria atividade da Câmara, que é este vetor regulamentação e fiscalização, que pauta todas as normas criadas, quer para o licenciamento urbanístico, quer para a fiscalização das operações urbanísticas. E em termos de metodologia, eu vou passar muito rapidamente, portanto, nós pautámos este RESIS por uma necessidade de clarificar e normalizar, ter uma fase de diagnóstico muito evidente para entendermos quais são, de facto, as maiores vulnerabilidades, criar com isso critérios de alerta e priorização da intervenção a nível do município, apostar fortemente nas campanhas de sensibilização da sociedade, formar a comunidade técnica, e nós sabemos que os engenheiros que saem mais recentemente das faculdades aprendem a trabalhar em edifícios de betão e soluções para edifícios de betão, mas como viram, nós podemos ter 65% em Lisboa de edifícios que são alvenaria, e portanto é preciso ensinar a intervir nestes edifícios antigos, estruturar e fiscalizar projetos e estabelecer parcerias estratégicas. Claro, a verba que está aqui envolvida, nós muitas vezes conseguimos financiar este projeto através de candidaturas a programas que são financiados por fontes externas. Como é que então nós estamos a mitigar o risco? Nós desenvolvemos uma ferramenta que se chama LX Resist, que eu irei passar muito rapidamente porque ela está disponível online e através do endereço lxresist.cm ifanlisboa.pt, vocês têm acesso a esta plataforma. E o que é que nós quisemos com esta plataforma dar ao cidadão? Ferramentas e informação através da qual poderão tomar decisões mais informadas. E como é que ela está estruturada? Ela tem 5 pontos. Começa, como é que eu posso melhorar a resistência estrutural do meu edifício? Como é que eu posso reduzir perdas com danos não estruturais, portanto, aqueles objetos que estão em casa, armários, tetos falsos, outros equipamentos que nos podem cair em cima e provocar danos, não é, no fundo. Ter uma atitude proativa e saber exatamente o que fazer em caso de sismo, porque nós vemos cada vez que acontece o evento um pânico generalizado. Ter o kit de emergência, que é uma coisa tão simples, mas se formos aqui fazer o inquérito, provavelmente nem 5% dos participantes têm o kit de emergência. E depois a importância para fazer um seguro para fenómenos sísmicos, porque contrariamente àquilo que se pensa, o seguro multirriscos de habitação não cobre os fenómenos sísmicos, mas isso o Nuno de certeza que irá falar melhor, eu não me vou alongar. Em relação àquilo que são as decisões relativas à componente estrutural, o que é que nós fizemos? Uma ficha associada a cada uma das tipologias construtivas. E o que é que essa ficha tem? Explica o que é que são os edifícios, aqui neste caso Pombalinos, qual é a sua estrutura, como é que são as fachadas, etc. Quais são os problemas mais comuns que os edifícios podem apresentar e quais são as soluções mais comuns. E, portanto, de uma forma muito simplificada, nós tentamos tornar tangível para cada um dos cidadãos quais são os principais problemas, para que eles possam olhar e reconhecer, mas também saber que está ao alcance deles fazer alguma coisa para reduzir. Depois temos a parte de danos não estruturais. Portanto, o que é que eu posso fazer para melhorar a perda de danos não estruturais? Portanto, fixar os meus armários dentro de casa, não ter objetos que possam cair em portas de saída de casa, não ter vidros perto, não ter as nossas camas junto às janelas por causa da queda de vidros, e com isto nós fomos de alguma maneira disponibilizando uma série de conteúdos já trabalhados. Passamos depois para a parte sobre os comportamentos a adotar em caso de sismo, que uma lista sobre o que fazer se estivermos dentro ou fora de um edifício. O que é que deve compor o kit de emergência? É outro dos separadores que esta aplicação tem. E depois termina com uma informação que foi trabalhada com as seguradoras sobre como contratar um seguro para cobrir perdas em caso de sismo. A aplicação termina com uma espécie de FAQ, com as perguntas que nos são feitas de forma mais expressiva cada vez que acontece algum evento, que é: os edifícios resistem aos sismos? Se eu remover uma parede interior aumenta o risco? Portanto, nós respondemos aqui e encaminhamos no sentido da procura de solução. E só em jeito final eu gosto sempre de acabar com esta análise, que é: quando eu invisto no reforço sísmico ou faço alguma melhoria ao meu edifício, eu estou de alguma maneira a assegurar que estou a valorizar o meu ativo. O meu ativo pode ser a minha casa, a minha habitação, pode ser o edifício do meu escritório onde eu trabalho,
E o que é que eu faço quando estou a fazer reforço sísmico? Estou a aumentar a qualidade, a fiabilidade, a durabilidade e a segurança. Minimiza as perdas, quer económicas, quer humanas, e assegura a continuidade de negócio. Porque nós fizemos uma vez uma análise, e se eu tiver um edifício de escritórios parado 10 meses por uma queda de elementos não estruturais que interrompa a continuidade, isso vai ficar muito mais caro a renda do que se eu tivesse feito o reforço sísmico. Portanto, é esta nota que queria deixar. E será que vai haver um grande sismo em Lisboa? Eu costumo sempre dizer, não é será, vai ser quando. Muito obrigada. Fantástico, muito obrigado, Cláudia. Obrigada. Vou agora iniciar a minha parte. Então, bom dia a todos. O meu nome é Nuno Rodrigues, eu sou diretor técnico de patrimoniais e responsabilidades da MDS Corretor de Seguros. Gostaria também de parabenizar a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa pela ação. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui connosco, principalmente em véspera de feriado, e finalmente agradecer à doutora Cláudia Pinto por ter aceito, em nome da MDS, o nosso convite. Eu vou-nos falar sobre a transferência de risco para seguros e quais são, portanto, as insuficiências que temos neste momento na nossa sociedade, ou seja, o chamado Protection Gap. À direita vamos assistir a um vídeo muito interessante, foi criado, desenvolvido com inteligência artificial. Tenta passar, portanto, com tecnologia atual, aquilo que foi o impacto do sismo 1755. Não estamos a ver a apresentação. Não estão a ver? Não. Já estão a ver agora? Clique 2 vezes. Já estão. Estar em modo tela. Ok. Já estão, peço desculpa. Estou mais habituado a Teams do que ao Zoom. Portanto, vamos agora ver um vídeo. Está o vídeo que eu vos falava de desenvolver por inteligência artificial. Este vídeo tenta-nos permitir, utilizando a tecnologia atual, aquilo que foi o impacto do sismo 1755. É, sem dúvida, como dizia a Cláudia, um dos principais sismos de que há registro. Foi, inclusive, o sismo que deu origem à sismografia como temos hoje em dia. É um sismo que teve um período de retorno a um intervalo estimado de 1.500 anos. Tem uma probabilidade, este conceito é muito utilizado para a engenharia sísmica, tem uma probabilidade de ocorrência em 50 anos de 3 a 5%, o que estamos a pensar é um valor bastante mais elevado do que alguns seguros obrigatórios nós temos. Se fosse hoje, eu bato na madeira, mas se fosse hoje, teria um impacto de até 40% do PIB nacional. Em grosso modo, isto daria cerca de 15 novos aeroportos de Alcochete. Portanto, é um valor bastante elevado. As estimativas atuais apontam para 108 mil milhões de euros. Portanto, de facto, quando acontecer este evento, não é uma questão de se, como dizia a Cláudia, mas quando, vamos ter que estar muito preparados para, de facto, poder assumir todo o impacto financeiro. O que é então, Protection Gap? O tema para o qual eu estou aqui a falar, portanto. Hoje em dia, estamos bastante melhor do que estávamos há alguns anos atrás. Já existe um maior nível de penetração de seguros, mas ainda temos um longo caminho a fazer, ou seja, ainda há um grande montante, portanto, da economia, dos ativos da nossa sociedade, que não estão seguros contra sismos ou, inclusive, contra um seguro de patrimoniais. Portanto, há aqui um grande fosso entre aquilo que é a resiliência que nós desejamos para a nossa sociedade. Eu peço dispensa também nos seguros como uma ferramenta que ajuda a potenciar a resiliência da sociedade, todos nós. Nós somos pessoas, nós temos as nossas necessidades, temos os nossos bens, o nosso património, portanto, gostaríamos que haja resiliência na sociedade e, portanto, o fosso para com a vulnerabilidade existente. Portanto, como vimos pela apresentação da Cláudia, nós estamos numa zona, estamos num país com bastante risco e, portanto, temos uma grande vulnerabilidade. Os dados mais recentes da APS, portanto, a Associação Portuguesa de Seguradores, são dados que foram publicados no final de 2024, indicam-nos o quê? Se considerarmos todo o parque habitacional total, e vou falar um pouco mais com foco no seguro habitação, já vamos falar porquê, nós hoje em dia sabemos que 47% das habitações em Portugal não têm qualquer seguro, o que é de facto algo importante. O seguro para habitações é obrigatório apenas para propriedade horizontal, ou seja, apartamentos e condomínios, e apenas para a cobertura de incêndio. E mesmo esse seguro, sendo obrigatório, não há qualquer controle, ou seja, não há qualquer vistoria, as entidades não perguntam, portanto, daí que temos, de facto, praticamente metade do parque habitacional português não tem qualquer seguro. Depois temos cerca de 34% do parque habitacional tem seguro multirriscos, mas não tem cobertura sísmica. Importa dizer que a cobertura sísmica
não é, portanto, não está automaticamente providenciada num seguro multirrisco, é uma cobertura optativa. Já existem alguns seguradores, principalmente ligados ao setor bancário, que incluem sempre a cobertura de sismos nas suas apólices de habitação, mas por norma não estão incluídos. Recomendamos sempre, a todos vós que têm uma apólice multirrisco de habitação, verifiquem, leiam a vossa apólice, falem com o vosso mediador, com o vosso corretor de seguros, falem com o vosso banco, inclusive, se for o caso, verifica se tem a cobertura de sismos, porque muitos de nós pensamos que os sismos estão incluídos na nossa apólice de casa e depois não estão. Finalmente, temos cerca de 19% das habitações em Portugal que têm seguro de multirriscos com sismos. É uma evolução, muito potenciada também, uma vez mais, pelo setor bancário, que exige a cobertura de sismos, apesar da mesma não ser obrigatória. O que importa reter deste slide, então, é que temos cerca de 81% dos fogos habitacionais portugueses não têm qualquer proteção contra sismos. Portanto, é este o Protection Gap em habitação. À data de hoje, isto representa aproximadamente 520 mil milhões de euros. Portanto, é um valor bastante elevado. E este valor, lá está, não inclui património industrial, não inclui comércio, infraestruturas públicas. E, inclusive, pode estar ligeiramente desajustado porque os custos de construção têm vindo a aumentar bastante em função da inflação. Portanto, 520 mil milhões de euros é um valor bastante elevado. Importa também comparar a realidade portuguesa com a realidade europeia. A IOPA, o organismo que supervisiona a atividade seguradora a nível europeu, tem um dashboard muito interessante em que mede e monitora todos os perfis catastróficos, ou seja, todas as coberturas catastróficas mais importantes, país a país, e permite a comparação. Nós estamos a ver o resultado para sismos. Portugal é um país com uma exposição média elevada, ainda agora falávamos sobre isso, mas tem, portanto, uma penetração de seguros, ou um nível de transferência de seguros bastante baixo. Lá está, inferior a 25%. Importa, por exemplo, comparar a nossa realidade com a realidade de Espanha, que está ligeiramente, portanto, para baixo e à esquerda, tem um nível de transferência a quase até de 75% e tem um risco médio. Se formos a pensar Espanha já aqui ao lado, não há grandes diferenças em termos de exposição sísmica, algumas de facto, mas Espanha está também bastante exposta. Aliás, Espanha também tem registrado alguns sismos muito recentemente, mas tem um nível de penetração de seguros contra sismo bastante elevado. Portanto, os espanhóis neste momento são uma sociedade mais resiliente do que a nossa. O mesmo acontece com outros países, tal como França, e isto é tudo graças a um tema que vamos falar dentro de momentos, que são fundos de proteção estatal, chamamos assim, e privada. Portanto, fundos chamado consórcio, no caso em Espanha, e em França, o chamado Catnat Garret. E agora eu pergunto a vocês, quais serão as causas deste Protection Gap sísmico? Existem várias causas, elas são conhecidas. A primeira causa é, todos nós esperamos que realmente o Estado responda em caso de uma grande catástrofe. Há um pouco esse sentimento generalizado. Temos a questão da cobertura sísmica não ser obrigatória. Isto é um grande problema, ou seja, tal como dizia há pouco, muitas pessoas não têm seguro, ponto, ou muitas pessoas têm seguro e não sabem, não verificam se a cobertura de sismos está incluída, porque lá está, não é automaticamente incluída. Temos também um parque habitacional antigo e vulnerável, principalmente, por exemplo, em Lisboa, como dizia a Cláudia, isto de facto é um grande problema. A acessibilidade financeira também importa. Nós somos um país, e sejamos honestos, com baixo poder de compra. A cobertura sísmica, neste momento, como ela existe, pode ser cara, principalmente se estamos a falar de imóveis antigos e em zonas vulneráveis. Um exemplo perfeito são os imóveis na Baixa de Lisboa, ou não tanto exemplo de imóveis antigos, mas imóveis vulneráveis, aqueles situados, por exemplo, na Costa Algarvia. Temos também uma baixa percepção de risco. Nós temos sido bafejados pela sorte, pelo facto de, ao contrário de países como o Japão, não existirem com frequência sismos, portanto, tirando realmente o evento do ano passado, em que alguns de nós sentiram, outros nem tanto. Não temos sentido na pele, perdão a expressão, qualquer sismo, e isto leva a que pensemos sempre que não há de acontecer na nossa vida, há de acontecer noutra geração, e muitos de nós, inclusive, já não temos familiares que tenham sentido o sismo de 1960 no Val do Tejo. Portanto, há aqui uma baixa percepção de risco, nós pensamos sempre que irá acontecer, já cá não estaremos, ou algo assim. Se vivêssemos num território como o Japão, em que há muito mais frequência, claramente aí a nossa percepção de risco já seria diferente. E, finalmente, também,
Continuamos com níveis elevados de literacia seguradora, portanto, seguros é uma matéria, pode ser complexa, é um facto, o segurez ainda tem que ser melhorado, mas também há muita iliteracia financeira, as pessoas não entendem ainda hoje o papel do seguro, não entendem que o seguro é fundamental para transferir o risco e não percebem que o seguro pode ser uma grande ajuda para uma recuperação e para manter a resiliência. Quais seriam, então, as possíveis medidas para reduzir o Protection Gap? Aqui no ecrã temos 5 medidas, poderíamos falar de mais, há de facto muitas medidas possíveis, mas as mais importantes da nossa ótica são as seguintes. Primeiro, questão da literacia financeira. Eventos como o presente, organizado pela Câmara de Comércio, são muito importantes para, de facto, divulgar a nossa exposição, a nossa vulnerabilidade e, de facto, que há medidas que nos vão permitir tornar a sociedade mais resiliente. Uma delas, lá está, o contrato seguro, mas não só. É muito importante, e a Cláudia falou sobre isso, apoiar a reabilitação sísmica do edificado, criar-se linhas de crédito, fundo perdido, eventualmente até aproveitar futuros PRRs para esta situação. Apesar do PRR até já, em alguns casos, está a ser usado, mas de facto importa muito fazer a reabilitação sísmica nas zonas mais vulneráveis. A tecnologia existe, está aprovada, funciona, não é assim tão complexa quanto possamos pensar, não é tão onerosa quanto possamos pensar. Há pouco a Cláudia bem dizia, o custo de reabilitação sísmica é inferior ao custo de parar a nossa atividade ou fechar a nossa atividade durante bastante tempo. Algo que o programa Resiste está a auxiliar muito é a melhoria do acesso a dados de risco. Portanto, os mapeamentos das zonas vulneráveis são muito importantes, principalmente quando, que é aquilo que nós vemos, são mapeamentos com alta resolução. O setor segurador, por norma, utilizava e utiliza mapas de baixa resolução, são mapas criados por entidades que gerem exposições catastróficas a nível mundial, mas esses mapas têm uma malha muito grosseira e, de facto, não permitem aos seguradores tarifar o risco do modo mais adequado. Mapas como os mapas feitos pela Câmara de Lisboa, pelo programa Resist, vão auxiliar os seguradores a conseguirem ter um prémio mais adequado a cada risco. Muito importante também, incentivos fiscais ou subsídios. Agora que se fala numa época de IRS e que estamos todos a discutir o IRS, seria, por exemplo, uma mais-valia poder deduzir o custo do seguro de habitação ou pelo menos do prémio da cobertura de danos sísmicos em sede de IRS. Também seria vital criar apoios para as famílias com menor capacidade financeira poderem contratar seguro, inclusive, por exemplo, também isentar os seguros de fenómenos sísmicos ou multirriscos de impostos. Isto permitiria, de facto, tornar os seguros mais competitivos. E, finalmente, é muito importante a criação de um Sistema Nacional de Proteção de Riscos Catastróficos, à semelhança, por exemplo, do caso de Espanha. Isto é algo que está em curso há já bastantes anos, é uma discussão com mais de uma década, mas tem sido dados grandes passos. Já foi discutido em Assembleia, a ASF, a Autoridade de Supervisão de Fundos, Seguros e Pensões de Portugal, tem avançado bastante nesta matéria, em conjunto com a APS, sabe-se o modelo a seguir, mas ainda falta implementar o mesmo. E o modelo a seguir, basicamente, poderá ser um modelo, ou o modelo desejado poderá ser um modelo que vemos no ecrã. É um modelo também utilizado parcialmente em outros países. Este modelo é dividido em 4 blocos fundamentais, portanto. O setor segurador privado poderá ser sempre a primeira linha de defesa, portanto, o setor segurador tem capacidade, está preparado, tem mecanismos próprios para diluir o risco. Existe uma capacidade a nível europeu para sismos de aproximadamente 600 milhões de euros, portanto, há potencial para assumir todos os danos num grande sismo, mas o setor segurador está mais preparado para segurar os chamados sismos com frequência elevada e impacto baixo, ou seja, sismos na escala de 5, 6, um pouco semelhantes aos sismos, por exemplo, que têm acontecido no Vale do Tejo. Depois, o que pode-se criar também é parcerias público-privadas, chamadas PPPs, em que o Estado entra também, associa-se ao setor privado e fornece fundos ou fornece capacidade. Isso vai permitir, então, também transferir aqueles que são os sismos de baixa frequência, mas com impacto elevado, nomeadamente o sismo de 1755. Lá está, é um sismo que registrou valores praticamente recorde na escala de Richter. Está-se a discutir também, isto é muito interessante, até porque estes fundos irão para lá, estes consórcios, chamamos assim, estes pools de resseguro irão para lá dos sismos. Lá fora também protegem contra tempestades, contra inundações, inclusive em Portugal há vontade de se proteger contra incêndios florestais.
Portanto, a União Europeia também está a planear ter uma componente, financiar, libertar fundos para ter ainda um nível mais alto e global para assumir grandes catástrofes. A mensagem final que importa reter é que Portugal, neste momento, é um dos poucos países da União Europeia que não tem um sistema de proteção de riscos catastróficos. Portanto, não só temos um grande protection gap, como estamos muito dependentes, de facto, da capacidade do Estado ou da capacidade de todos nós, da nossa liquidez para conseguir recuperar de um evento sísmico. E com isto termino a minha parte. Vamos agora abrir a sessão de perguntas. Eu vou tentar deixar de compartilhar para que nos possam ver. Bom, muito bem. Agora peço a ajuda da Inês, se a Inês nos pode ajudar, como é? Acho que podemos começar a fase de perguntas e questões. Obrigado a todos pela atenção. O Nuno, se aí embaixo se carregar no chat, deve-lhe aparecer do lado direito todas as perguntas que foram feitas Já, sim, senhor. no chat do webinar. Perguntas e não só, mas também convidamos a todos, se quiserem fazer perguntas, estão à vontade. Sei que tem aqui uma pergunta da Ana Rito, peço desculpa, que se calhar pode ser interessante, não sei, diga-me o Nuno, ela pergunta, por exemplo, se a MDS faria um seguro de risco sísmico para um edifício com inscrição no registro predial anterior a 1951, porque eu vejo que há aqui uma preocupação dos edifícios antigos não estarem cobertos por seguro. Claro, é uma excelente pergunta, obrigado. Antes de mais, permita-me clarificar, portanto, a MDS é um corretor de seguros, nós não somos uma seguradora, portanto, nós lidamos com as seguradoras e negociamos a colocação de seguros, mas obviamente que auxiliamos neste tipo de situações. Não é fácil, é verdade, conseguir a colocação de um seguro multirriscos com fenómenos sísmicos para um edifício anterior a 1950. Vai depender muito de várias variáveis, nomeadamente se o imóvel foi requalificado ou remodelado recentemente. Se houve uma remodelação, e principalmente se essa remodelação já teve em conta um reforço da estrutura sísmica, da resistência sísmica, é possível obter um seguro de sismos para esses imóveis. Se o imóvel está com a estrutura original, imaginemos que é um imóvel inclusive que tem uma gala pomalina, há dois cenários possíveis. Ou de facto o mercado não tem capacidade, não tem condições de dar o seguro, porque o imóvel não é considerado resistente, ou então a cobertura será muito onerosa. Por isso é que lá está. Se tivermos o seguro obrigatório, a cobertura de sismos for obrigatória, o que vai acontecer é todas as apólices, todos os segurados vão contribuir para, vamos lhe chamar uma pool, o princípio da mutualidade. E isto irá permitir segurar riscos que hoje não são seguráveis. Há aqui uma pergunta também a perguntar se há coberturas paramétricas disponíveis em Portugal. É uma excelente pergunta e dou os parabéns, é uma pessoa bem informada, sim. Portanto, os seguros paramétricos são uma classe de seguros, são designados por soluções alternativas de transferência de risco. É um tipo de seguro que está hoje em dia muito em voga, já existe desde a década de 90, mas estão agora a ser potenciados pela tecnologia e que utilizam, por exemplo, muito a informação criada por entidades como a Câmara de Lisboa e o programa Resisto. O seguro paramétrico é um seguro diferente daqueles que nós estamos habituados. Os seguros que nós conhecemos, seja o seguro da nossa habitação, seja um seguro de automóvel, são chamados seguros de indenização. Só dão lugar a uma indenização se ocorrer um dano material. Os seguros paramétricos são diferentes. Os seguros paramétricos garantem a probabilidade de ocorrência de um evento. E, portanto, estão muito bem adaptados a alterações climáticas e também a fenómenos sísmicos. Existe, de facto, oferta para seguros paramétricos para Portugal, para Lisboa, para Porto, Algarve. O único obstáculo neste momento ainda existe com os seguros paramétricos é que eles ainda não chegaram a um estado massificado, ou seja, o cidadão individual, chamemos-lhe assim, não tem ainda a possibilidade de comprar um seguro paramétrico para a sua habitação, para o seu risco. Mas
Nós estamos em diálogo com muitas entidades públicas, muitas entidades municipais e outras, setor privado também, e a desenhar ativamente os seus paramétricos para proteger parques habitacionais ou ativos privados. Portanto, é um seguro que existe, funciona, está comprovado. Não querendo roubar muito tempo, vou-vos dar um exemplo muito prático de um seguro paramétrico a funcionar. O ano passado, salvo erro, há 2 anos, tivemos um grande sismo em Marrocos. A primeira linha de defesa, para essa expressão, que o governo marroquino utilizou foi um seguro paramétrico, recebeu uma indemnização de 250 milhões de euros em poucos dias e utilizou essas verbas para imediatamente auxiliar a população. Portanto, o seguro paramétrico, acima de tudo, também permite rapidamente auxiliar quem mais necessita. Muito bem. O Sérgio, que foi quem fez essa pergunta, também diz que acha que o governo poderia comprar proteção paramétrica para edifícios públicos. É uma excelente pergunta, sim, é uma excelente pergunta. Se formos um nível mais acima, ou seja, isso seria um pouco a visão do galho, perdão a expressão, se fôssemos a visão da floresta, no fundo, o fundo estatal, a parceria público-privada que estamos aqui a falar, teria eventualmente também por base o seguro paramétrico, ou seja, aquele slide que eu mostrei, teríamos o setor privado e depois o Estado financia, dá fundos, etc. Depois, quer o setor privado, quer o Estado, muito provavelmente irão transferir o risco sísmico para 2 tipos de veículos: as chamadas bonds catastrofais ou então, muito provavelmente, seguros paramétricos. Portanto, aquilo que até se deseja é que o governo avance com esta temática, torna, portanto, isto uma obrigatoriedade, ajuda o setor privado a criar este fundo sísmico e depois esse risco seja totalmente transferido, não só para o património municipal, mas inclusive todo o património privado, inclusive, para um seguro paramétrico. Mas será vital um seguro paramétrico para um fundo sísmico importante, sem dúvida. Temos aqui também umas questões do Vítor, que pergunta, na vossa opinião, quais os problemas que poderão existir no mercado devido à existência de diferenças entre o valor de reconstrução, valor base para calcular a soma segura, e o valor de construção, principalmente na cidade de Lisboa? Valor de construção, muito bem. Sim, a diferença entre o valor de reconstrução e o valor de construção. Eu não sei se o Vítor Marques, quando se refere a valor de construção, referia-se a valor de construção em novo ou valor de aquisição. Não sei se o Vítor consegue clarificar o que é que entende como valor de construção. Não, Vítor. Se faz favor, claro. Além disso, ele também pergunta que medidas adicionais podem ser sugeridas para este gap. Mas pronto, eu penso que entendi a pergunta do Vítor. Aquilo que nós sabemos é que o valor de construção é muito superior ao valor de construção em novo, principalmente em ambiente urbano, como é o caso de Lisboa. Portanto, o que importa muito, e é uma matéria que nós no setor segurador estamos continuamente a tentar sensibilizar os nossos clientes e a população, é revisitarem continuamente o valor de reconstrução da sua habitação. Existem alguns referenciais, por exemplo, o mais importante, e aconselho a consulta, nós podemos até disponibilizar o link depois a posteriori. A Associação Portuguesa de Seguradores tem um simulador que permite calcular o valor de reconstrução das vossas habitações atualizado à data de hoje, pede alguns parâmetros que são fáceis de obter: a área bruta, número de casas de banho, que tem um grande impacto na qualidade de construção, tipo de construção, onde é que está situado em Portugal, e, portanto, facilmente podem obter esse valor de construção e compararem com o capital seguro que está nas vossas apólices. Se o valor de construção que obtêm é superior ao valor que está nas vossas apólices, lá está, pode ainda ser o valor de construção quando comprar a habitação em novo, pode ser o valor, inclusive, que o vosso banco está a exigir, vocês devem atualizar a vossa apólice pelo valor mais alto, o valor de construção. Porquê? Porque o seguro, a obrigatoriedade do seguro é repor o vosso bem conforme estava antes do início, ou seja, reconstruí-lo, e se verificar que o capital de reconstrução é superior ao capital seguro, o que vai acontecer é que a seguradora tem o direito a aplicar a regra da proporcionalidade, ou seja, há uma situação de inferência seguro e a indenização pode ser bastante reduzida. Ok. Pô, acho que está respondido, esperemos. E, acho que e já vejo aqui o link, obrigado a quem está a partilhar o link da APS. Fantástico. Tinha aqui outra questão da Maria João, exato, da Maria João. Que ações podem ser desenvolvidas para criar maior awareness sobre estes temas?
Eu, se calhar, aqui passo a palavra à Sim, Cláudia. sim, eu ia dizer, se calhar. Sim, de facto, muitas daquelas que estamos aqui a assistir e nós nas últimas semanas temos participado em imensos eventos promovidos por entidades bastante distintas até, que nos têm pedido exatamente para fazer este tipo de intervenção no âmbito das Semanas da Proteção Civil, no âmbito até do Dia dos Monumentos e Património Nacional. Nós fizemos uma ação na Casa e Museu Anastácio Gonçalves. Portanto, são muitas as iniciativas que estão desenvolvidas. Falem concretamente nas escolas. No ano 2022, nós entre outubro e março de 2023 distribuímos gratuitamente cerca de 2.500 kits de emergência nas escolas públicas de Lisboa. Portanto, foi uma medida com que arrancámos o próprio vetor de sensibilização do programa Resiste e foi uma forte aposta. Este ano direcionámos mais a nossa atividade para fazer visitas e melhor preparar as unidades hoteleiras que se encontram na cidade e também as unidades museológicas. E estamos a fazer inclusivamente um trabalho com os museus, que consiste numa visita e identificação de peças que são mais vulneráveis e, em parceria com o Fab Lab de Lisboa, que é o nosso laboratório de fabricação, estamos a desenvolver fixadores para essas peças, os quais esperamos poder distribuir gratuitamente nestas unidades museológicas, de modo a mitigar o impacto dos sismos nestas unidades. As ações nas escolas são muito importantes. Eu sei que frequentemente quer o Serviço Municipal de Proteção Civil, quer o Regimento de Sapadores Bombeiros realiza vários simulacros nas escolas de Lisboa, mas é preciso ir além deste exercício de preparação. É preciso olhar para a componente não estrutural, é preciso olhar para aquilo que podem ser os outros impactos adjacentes decorrentes de um sismo e por isso diria eu, e já tomamos medidas nesse sentido, que é importante olhar para as escolas, fixar os armários que estão nos corredores de evacuação, porque a maior parte desses armários, por exemplo, encontra-se solto e é algo que nós temos vindo a sensibilizar os vários diretores dos equipamentos escolares que tenham em atenção, porque nós podemos ter o simulacro e saber exatamente por onde é que vamos sair, mas em caso de sismo as coisas estarão no chão, não estarão intactas e em pé, e depois aquilo para o qual nós nos preparamos não é um cenário minimamente realista. Portanto, há que assumir de facto que o cenário realista é muito pior do que aqueles que nós estamos a simular e há que mitigar os potenciais impactos e um deles é exatamente isso. E nesse âmbito nós adquirimos uma série de materiais para fazer a fixação dos armários e esperamos iniciar agora nas férias escolares de verão a fixação nas escolas de Lisboa. Isto vai ser uma medida que esperamos que nos demore cerca de 3 anos até termos as escolas todas devidamente seguras, mas lá está, é um caminho e o caminho faz-se caminhando. Muito bem. Temos aqui uma questão que eu não sei, isto deve ser mais para o Nuno, será fácil de responder ou não, mas se calhar pode-nos dar aqui umas percentagens. Perguntaram quanto é que é mais caro um seguro que abrange os sismos do que o tradicional? Eu não sei se a pergunta será em relação ao seguro paramétrico. Imagino que seja, ou seja, qual é a diferença de preço entre o seguro paramétrico e o seguro tradicional? É uma excelente pergunta. Neste momento, um seguro paramétrico é 10 vezes mais caro que um seguro tradicional. Pelo que lá está, é bastante importante ser um seguro com um efeito de escala. São seguros que têm que segurar, portanto, têm que ter um capital seguro bastante elevado e gerar um prémio que assim o justifique. Eu há pouco falava nisso, precisamente, o passo que é necessário dar agora para a massificação dos seguros paramétricos é torná-los mais acessíveis ao cidadão comum. Neste momento, apenas o setor privado ou o setor governamental têm capacidade para poder, de facto, assumir o custo dos seguros paramétricos. Muito bem. Aqui já tivemos pessoas a responder à Ana Rita, do site, muito bem. O José Macedo Barros pergunta qual o conteúdo do kit distribuído em Lisboa. Sim, portanto, o kit que nós andámos a distribuir, ainda temos alguns exemplares, mas essa medida, como referi, foi realizada entre outubro de 2022 e março de 2023, tanto como era composto por uma mochila. Eu até estava a ver se conseguia ver aqui umas fotos que nós temos no site do programa Resiste, e eu creio que nas ações de sensibilização, há de cá estar uma foto exatamente desse kit. De qualquer maneira, se eu entretanto encontrar, partilharei aqui antes do final do webinar, mas tinha a mochila, portanto era uma mochila que nós adquirimos com informação do programa. A mesma continha no interior um apito, continha um cantil, tinha uma lanterna,
tinha um porta-documentos, tinha um kit com alguns produtos como compressas, um adesivo, uns pensos para de alguma maneira testar os primeiros socorros, quase um Alaia kit de primeiros socorros, e em parceria com o Pingo Doce, esse kit ainda incluiu uma barra de cereais que o Pingo Doce nos facultou e que era mais ou menos ilustrativa daquilo que deveria ser o tipo de produto que nós devemos colocar no kit. Nós queremos obviamente agora estender esta medida, não no sentido de adquirir e a distribuir gratuitamente, porque como referi, isso foi uma campanha circunscrita no tempo que se visou muito fazer aquele arranque desta medida nas escolas. Agora temos que ir a outros setores, como estava aqui a referir, e temos de trabalhar com outro tipo de stakeholders, mas por isso é que distribuímos no fundo este guia através desta página da plataforma LX Resist, colocámos a informação, mas um kit, como há pouco também aqui alguém referia, é uma coisa muito fácil de fazer. No fundo nós colocamos dentro de uma mochila água que dê para 3 dias para uma pessoa, devemos ter de facto uma lanterna, porque podemos ficar sem energia elétrica, o sismo pode acontecer durante a noite e nós precisamos de ter de facto esse equipamento e recomendo aquelas lanternas que funcionam a dínamo e existem bastantes, até a preços bastante baixos, e evita o termos de estar a ter pilhas para a lanterna. Se pudermos ter um rádio que funciona analogicamente, é bom para recebermos informação dos agentes de proteção civil. Nós não distribuímos obviamente o rádio atendendo ao valor de cada um desses objetos, mas tínhamos uma espécie de flyer em que explicávamos o que é que a pessoa podia acrescentar, neste caso os alunos, em casa, com os pais, e depois o tipo de alimentos que devem ser colocados e que tenham de alguma maneira capacidade de durar muito tempo. O que é que podemos fazer? Nós podemos ter sempre o kit pronto, termos uma nota no nosso frigorífico, eu tenho no meu, em que tem as datas de validade, e quando vou às compras de vez em quando substituo os produtos do kit de consumo e volto a pôr produtos mais recentes e vou mantendo assim o kit funcional e atualizável. É importante também ter a documentação, uma cópia da documentação, e daí que nós tínhamos um porta-documentos, os nossos dados, o nosso cartão de cidadão, informação da nossa casa, informação da nossa apólice de seguro, porque podemos ter que sair de casa, não é? E temos que levar o kit e convém ter essa informação, e pronto, e ter o kit de primeiros socorros, ter alguns produtos que possam rapidamente, se nos magoarmos, estancar uma hemorragia, tratar algo assim mais emergente, porque lá está, as forças de segurança são compostas por pessoas como qualquer um de nós que irão atender aos seus familiares em primeiro lugar, e isto é algo que temos de ter consciência de que irá acontecer. Portanto, o que se espera e o que se lê nos planos de emergência é que a resposta chegará em 72 horas, o que significa que durante 3 dias temos de ser autónomos por nós e temos que de alguma maneira conseguir subsistir sem apoio. E portanto temos que nos preparar, e ter água, ter alimentos é fundamental, e isto qualquer um de nós pode fazer facilmente. Muito bem. Sim, desculpe, como bem diz aqui, exatamente, para animais de estimação, quem tiver crianças pequenas, ter isso em atenção, obviamente. Nós tínhamos inclusivamente um autocolante que distribuímos e que desenvolvemos em parceria com a Provedoria dos Animais de Lisboa, que dávamos até aos alunos das escolas para eles colarem até num vidro de casa, a dizer: eu tenho um animal de estimação, portanto, para as forças de segurança, se fossem lá saber, poderia haver um animal no interior da habitação. E claro que sim, se temos animais de estimação, o nosso kit também deve abranger a comida necessária para os nossos animais, claro que sim. Temos aqui outra questão que eu acho que se calhar, não sei, difícil, pode ser uma resposta mais concreta ou não, mas se calhar a Cláudia pode ajudar com isto. Se existe alguma estimativa, previsibilidade ou probabilidade quanto à periodicidade de ocorrências de sismos de forte magnitude em Portugal? Ou seja, haverá alguma tendência probabilística? Ou será algo não previsível e apenas dentro do domínio aleatório? É mais ou menos uma estimativa. Eu recentemente, e nós tivemos um evento ano passado em que eu assisti a uma apresentação do professor Carlos Sousa Oliveira, um dos maiores especialistas em engenharia sísmica do nosso país, em que ele fez de facto essa análise, muito uma análise probabilística, obviamente, com base no período de recorrência dos sismos de maior magnitude. E eu, se me recordo bem, eu acho que me lembro dessa apresentação em que ele dizia que sismos de magnitude superior a 7, a sua probabilidade de ocorrência poderia variar entre 150 a 200 anos, o que significa que para o Grande Sismo de Lisboa, e por isso é que nós estamos sempre a dizer que ele irá acontecer em breve, já ultrapassámos esse período de recorrência. Agora lá está, isto é uma análise probabilística, tem a ver com os eventos que foram registados no passado com magnitudes semelhantes e, no fundo, a periodicidade em como os mesmos aconteceram. Mas lá está, os fenómenos sísmicos continuam a ser algo que nós não conseguimos prever quando é que os mesmos acontecem. Tem de facto o conhecimento científico melhorado bastante naquilo que é a identificação e até a monitorização das fontes sismogénicas. Agora, lá está,
está, como estamos a falar de rupturas que podem acontecer a quilómetros de profundidade, é impossível nós conseguirmos determinar exatamente quando é que determinada falha irá atingir o seu ponto de tensão máxima, que não vai conseguir acumular energia e vai romper, porque no fundo é isto que acontece, é uma ruptura na crosta. Portanto, não é possível ir monitorizando, perceber como é que as fronteiras de placas se movem, como é que é a dinâmica intraplaca e interplaca, mas sabemos onde é que estão as falhas, mas é muito difícil dizer, olha, é agora que ela vai romper. Não é ainda conhecimento que permita estimar. Lá está, porque estamos a falar às vezes de falhas com quilómetros de profundidade. Muito bem. E já agora, Cláudia, se me permite também, e acho que a Cláudia é a pessoa ideal para responder a isto, existe aquele senso comum do que se começamos a ter uma maior frequência de sinistros, vem um grande evento. Ou está comprovado que isso não é verdade. Não é de todo, até porque a escala sísmica, nomeadamente a escala de magnitude, é uma escala logarítmica, o que significa que um sismo de magnitude 5 é 33 vezes mais forte que um sismo de magnitude 4 e assim sucessivamente. Portanto, aquela ideia de ainda bem que vamos tendo sismos pequenos, vamos libertando energia, não tem nada a ver nada, porque de facto um sismo, uma grande ruptura numa falha que seja profunda e que gere sismos de grande intensidade, isto é uma energia, não estamos sequer a imaginar. Quando houve aquelas estimativas no valor, nós iríamos sentir mesmo se o sismo ultrapassasse a magnitude 5, mas à séria. Portanto, estamos a falar de algo 33 vezes mais intenso. Portanto, não é essa pequena libertação ao longo destes sismos pequenos, estas pequenas rupturas que vai dissipar as tensões acumuladas. É pena, mas não funciona assim. Por acaso, há aqui uma questão que eu acho essencial, num caso de sismo, se o 112 será sempre o contacto O preferencial. 112 é sempre o contacto preferencial, porque no fundo esta central, no fundo isto é uma central, há de sempre reencaminhar os vários pedidos e as várias intervenções para os agentes de emergência mais próximos, e neste caso serão sempre os bombeiros que irão prestar o primeiro socorro, mas sim, é o 112, a linha preferencial, que irá centralizar toda essa, no fundo, distribuição da necessidade ou das urgências e emergências. Estava aqui a ver... Custo médio para a reabilitação sísmica. Olha, isso é uma ótima pergunta. Nós temos estado exatamente com um estudo recente com uma série de empresas privadas para tentar estimar qual é o custo da reabilitação sísmica. E realmente ele varia bastante. Por exemplo, se eu quiser fazer uma intervenção, imagina eu agora sou proprietário de um edifício e quero fazer unicamente uma intervenção para promover o reforço sísmico. Isto pode ser bastante caro, e bastante caro nas centenas de milhares de euros. Mas imagino que eu vou fazer uma reabilitação ao edifício em que vou fazer melhoria do estado de conservação, vou fazer uma série de obras de conservação, uma série de melhorias, vou alterar sistemas, vou substituir janelas. Quando estamos a falar deste tipo de intervenção, numa reabilitação à série ao edifício, a percentagem relativa ao reforço sísmico é diminuta. E nós fizemos alguns estudos com entidades que fazem este tipo de intervenção e ela pode custar entre 5% a 10% de uma reabilitação total. Portanto, não é significativa numa operação de reabilitação generalizada, porque o que custa mais são os elementos não estruturais, são os acabamentos, é a arquitetura, são os revestimentos de fachada que às vezes são mais caros do que o reforço sísmico propriamente dito, e é isto que eu acho que é importante transmitir, porque muitas das vezes as pessoas acham que é uma fortuna fazer reforço sísmico, mas comparativamente ao que é o não estrutural, isto é uma parcela insignificante. E isto era preciso passar, era preciso saber que às vezes nós devemos solicitar essa avaliação. Essa pergunta continua e acho também relevante, e não sei se o Nuno pode ajudar aqui a Cláudia, que é se existem certificados que possam ser fornecidos aos seguradores para possível redução dos custos dos seguros para essas coberturas. Não existe. Não existe. É um caminho, está-se a trabalhar nesse sentido, como o Nuno referia, há matérias, olha, eu costumo dar este exemplo à semelhança do cinto de segurança. Enquanto não foi obrigatório, é que há coisas que são muito difíceis, porque isto é cultural. Primeiro que a nossa população é muito pouco perceptível àquilo que é o efeito de um risco. E isso é bom porque significa que nós não sentimos isto com frequência. Portanto, tem todas as vantagens nisto. Mas também é bastante perigoso por nós negligenciarmos determinadas medidas que devíamos adotar, principalmente no que diz respeito à proteção das nossas habitações, que é o nosso maior investimento na vida toda. E nós às vezes não temos bem noção daquilo que podem ser os impactos e o que é que pode vir a decorrer se uma coisa destas acontecer. E eu acho que isso é a grande falha social. E como é que isso se pode contrariar? É tornando algumas matérias obrigatórias. E para mim, à semelhança do certificado de eficiência energética, os edifícios deviam ter uma certificação sísmica, sim.
E, portanto, temos vindo a desafiar, nomeadamente as ordens profissionais, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para tentarem trabalhar no sentido de que a legislação incorpore esta obrigatoriedade, porque a partir do momento em que passar a ser obrigatório para qualquer transação de imóvel eu ter de ter a certificação sísmica, deixamos de ter os problemas que a Ana Rita referia há pouco. Eu vou comprar uma casa agora, sei lá o que é que foi feito na casa, que tipo de intervenções destruíram-na, melhoraram-na. Se eu tiver aquela certificação, não só protege quem vai comprar, como também protege a pessoa que para lá vai morar a seguir, não é? E mesmo até o próprio mercado em si, porque enquanto não houver a necessidade, também o mercado não se regula e temos estes valores, se calhar, muito elevados agora, porque é a lei da oferta e procura, é como em tudo. Portanto, se nós passarmos a ter isto como uma prática, as pessoas a solicitarem a certificação sísmica, passamos a ter outras ferramentas associadas à própria obtenção da certificação, o que faz com que o mercado tenha que responder a tal, porque nós também sentimos muitas vezes as pessoas queixarem-se que os promotores fizeram aquilo, puseram à venda e quando as pessoas vão avaliar, aquilo está péssimo para a ação sísmica. Mas porque também ninguém exige. Eu vejo no Japão, é super interessante olhar para os documentos de venda dos imóveis, em que tem um separador que diz medidas de reforço sísmico. E aqui ninguém pergunta isso, não é? Nós, se calhar, procuramos, olha, tem janelas duplas, tem domótica XPTO, mas perguntamos, mas resiste a um sismo? Ninguém pergunta. Portanto, isto, lá está, o mercado não exige e, portanto, quem reabilita também não faz isso. Atenção, não estou a dizer que são todos, porque eu sei de muitas entidades que o fazem. E sabem o que é que elas nos dizem quando nós perguntamos qual é o problema? É que o mercado não reconhece os imóveis que são intervencionados ou reabilitados com reforço sísmico, vendem-se pelo mesmo valor que aqueles que não tiveram essa preocupação. E isto para mim é um gap. Muito bem, estamos aqui para falar disso e aprender. Não sei se há aqui mais alguma pergunta importante para ler, porque entretanto temos que finalizar este webinar. Temos aqui a perguntar se as apresentações poderão ser disponibilizadas. Sim, como eu referi no início da apresentação, eu vou fazer esse envio a todos os participantes que consentiram receber comunicações por parte da CCIP. Caso não se recordem se consentiram ou não, ou realmente se não consentiram esse parâmetro na vossa ficha de inscrição, podem enviar um e-mail para o marketing@ccip.pt que nós enviaremos a apresentação. Por isso, acho que vamos dar encerrado. Peço imensa desculpa aos nossos participantes, mas está a chegar a nossa hora e por isso vamos dar por encerrado este webinar. Quero agradecer uma vez mais aos nossos oradores que estiveram aqui a trazer conteúdo bastante pertinente para hoje em dia e acho que elucidou todos, inclusive a mim, que também me alertou para estas preocupações. Agradecer também a todos os participantes por se terem juntado a nós e mais uma vez sim, vamos enviar a gravação deste webinar e a apresentação. E convido-vos também a acompanhar outros webinars que temos bastante. No mês de maio vamos ter bastantes webinars na CCIP, por isso convido-vos a seguirem as nossas redes sociais, a subscreverem a nossa newsletter para receberem estas iniciativas. E terminamos assim o nosso webinar de hoje. Muito obrigado e um resto de bom dia. Obrigada. Obrigado a todos e boa Páscoa. E boa Bom Páscoa. dia. Páscoa.